na epístola de Tiago. Abre em Tiago, capítulo 1, Tiago 1. Nós vamos falar a partir de hoje sobre provação, tentação, queda, tropeço. Algumas pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. O que é tentação, o que é provação, qual a diferença uma para outra. E esses pontos são pontos que nós precisamos, enquanto servos de Deus, saber. Nós não podemos ter dúvidas quanto a esses procedimentos, a essas etapas, porque são nesses pontos aqui que a nossa fé é aprovada, e assim como ela é desaprovada, nós caímos em tentação. E a tentação, ela nos afasta de Deus. Então nós precisamos ter ciência disso aqui. Se nós tivermos a compreensão, a sabedoria, para entender todos esses processos bíblicos de como Deus trata na sua palavra provação, tentação, queda, tropeço, queridos, nós seremos mais bem-sucedidos nas nossas ações diárias e na nossa caminhada com Deus, na nossa vida semanal, no nosso dia a dia, sabe, nos nossos procedimentos, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Então o texto de Tiago, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 2, porque o primeiro versículo é uma saudação, né, falando sobre Tiago, que é servo de Deus. A partir do verso 2 diz assim, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Abra sua Bíblia também em 1 Coríntios. A partir do verso 1 Coríntios 10, a partir do verso 11. Apóstolo Paulo orientando a igreja aos Coríntios. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Vocês não precisam abrir, mas eu vou ler o texto de Marcos capítulo 14, 38. Marcos 14, 38. Homens,
Mantende-vos vigilantes e orai, a fim de que não entreis em tentação. O espírito, naturalmente, está ansioso, mas a carne é fraca. Salmo 91, 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Queridos, esses textos que nós lemos aqui, ele tem algo em comum, que é uma palavra: provação, tentação. Hoje, nas versões bíblicas que nós temos, nas Bíblias que nós temos, essas palavras elas são bem diferentes: provação, tentação, tentação, provação. Mas na Bíblia, tanto no hebraico como no grego, é a mesma palavra. Não tem diferença. A palavra é a mesma, tentação e provação é a mesma coisa. Isso gera confusão na mente de um monte de gente. Para a nossa tradução no português, a gente lê aqui tentação e provação, para a gente é algo muito natural. Mas na Bíblia, ela sempre foi tratada da mesma maneira: tentação e provação. Quando agora nós temos algo mais recente, avanço dos estudos teológicos, numa análise que nós chamamos de crítica literária, análise histórico-gramatical, são coisas bem mais profundas de exegese, hermenêuticas, são disciplinas teológicas, que a gente não precisa saber dessas coisas assim, a não ser que você tenha intenção de estudar teologia. Mas quando foram feitas as análises desses textos, não foi pesquisado só a palavra, foi pesquisado todo o contexto. Então eu li pelo menos aqui 2 textos que se divergem, se pensarmos em tentação e provação como algo vindo de Deus. O texto de Coríntios que nós lemos diz que não há tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejamos tentados. Nós aprendemos que a tentação, quem é que nos tenta? Deus ou o inimigo? A gente aprende que é o inimigo. Mas ao mesmo tempo, o texto que acabamos de ler aqui diz que Deus permite ou não a tentação. Mesmo sendo o inimigo nos tentando, ela passa pela aprovação de Deus. A provação, quando nós pensamos em provação, a gente logo liga à escola. Estou sendo aprovado ou reprovado. O teste final será feito. Testes diariamente estão sendo com a gente. E quem faz esse teste conosco? Para sermos aprovados. O próprio texto que nós lemos de Tiago diz que nós somos provados para sermos aprovados. E quem vai nos permitir a aprovação é a nossa perseverança. Quando nós resistirmos. Então, a gente quando está sendo provado, a gente está sendo testada a resistência da fé. Até onde vai a nossa fé? Quando Deus ele prova a gente, Ele está buscando aperfeiçoar em nós aquilo que Ele mesmo já colocou em nós. Por exemplo, quando a nossa fé está sendo provada, quem promove a fé em nós? A palavra. A palavra de quem? De Deus. A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, essa palavra produz fé no nosso coração. E meus irmãos, tudo que cremos na palavra é fruto da fé. Nós não estávamos lá para ver nada. Nenhum fato bíblico nós estávamos presentes. Glória a Deus por isso, não tem um monte de múmias aqui. Pelo tempo que o texto bíblico foi escrito, mas tudo que nós cremos aqui, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Senhor, que Deus ele criou todas as coisas, que os profetas falaram em nome de Deus, que houveram as teofanias na história. O que é teofania? Teofanias, aparição de Deus materializado. O próprio Jesus é como se fosse uma grande teofania, Deus se materializando. No caso de Jesus é a encarnação de Deus. Mas por exemplo, quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente, é um bom exemplo para você entender teofania. Deus se materializando em algo ou em alguém para falar através do seu povo. Então todas essas narrativas bíblicas, todas essas histórias bíblicas, é Deus se revelando ao povo. Mas nós só compreendemos isso pela fé. Porque o Espírito Santo é quem coloca em nós a consciência de que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, era Deus falando através da sarça. Se nós não tivermos fé no nosso coração, seremos como os ateus, que não creem nada disso. Uma mula falar? Uma árvore falar com alguém? Uma sarça falar com alguém?
nós pensaríamos como quem não tem fé. Mas se nós meditamos na palavra, se começou uma obra no nosso coração, nós estamos aperfeiçoando a nossa fé para crer que a palavra que está aqui é a palavra de Deus e ela ministra ao nosso coração. Logo, a fé está sendo gerada no nosso coração. E Deus, Ele prova a nossa fé. Quantas vezes aparecem situações na nossa vida, quantas vezes acontecem situações na nossa casa, na nossa família, no nosso relacionamento com Deus, que a gente tem que exercitar a fé, porque aos olhos humanos a gente não vê solução. Mas quando nós depositamos a fé no Senhor, nós confiamos nele, e Ele vai direcionando todas as coisas, vai abrindo portas, janela, condições, situações, e a gente vai percebendo a mão de Deus, e nós continuamos perseverantes, crendo, a nossa fé é aprovada. Não é assim que Deus faz com a gente? Não só a nossa fé, mas Deus, Ele vai provando em nós o seu amor. Deus prova o seu amor em nós. Quantas oportunidades nós temos de sermos provados por Deus, que é diferente da tentação. Semana que vem eu vou falar mais sobre a tentação. Eu queria focar mais com você aqui a respeito da fé que nós temos. Então perceber que Deus, Ele nos prova. Deus, Ele nos prova. Isso é algo que tem que estar frisado no seu coração. E Ele faz assim para que alguém seja aprovado. Deus não prova ninguém para ser reprovado. Até porque o texto que nós lemos, que na palavra que nós lemos aqui, já na tradução aqui, segundo a declaração do apóstolo Paulo a Coríntios, é tentação, mas Deus não nos dá tentação, mas leia tentação como uma única palavra com provação. Ok? Deus não permite que sejamos tentados, provados, além daquilo que Ele já sabe que é a nossa resistência, além daquilo que a gente vai suportar. Então, quando Deus Ele nos prova dentro do limite que Ele sabe da nossa fé. Deus Ele nos prova o amor na medida que Ele sabe que a gente ama. Deus prova a nossa disponibilidade de tempo para o reino dEle, sabendo do limite que temos, ou das limitações que nós temos. Por isso que Deus só delibera para a sua igreja, para os seus filhos, provações, permite a tentação, dá dons espirituais, dá recursos financeiros dentro daquilo que Ele sabe que a gente vai conseguir administrar. Eu falo muito sobre isso aqui. Deus só vai nos dar situações, coisas, benefícios dentro daquilo que nós estamos dispostos a oferecer no seu reino. É nessa perspectiva aqui. Ele não vai nos dar recurso financeiro além daquilo que Ele sabe que a nossa fé vai ser abalada. E quantas pessoas já se desviaram porque receberam um pouco a mais? Quantas pessoas já tiveram poder? E eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de poder. Quantas pessoas não sabem administrar bem o poder que tem? Se der um pouquinho a mais, como é dito, né, sobe para a cabeça, já era. E Deus Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Às vezes nós nunca passamos por uma situação na vida, mas Deus sabe o nosso limite. Mesmo a gente não tendo passado ainda, Deus sabe até onde eu posso ir. Então Ele vai me dando conforme a medida da minha fé. E como um grande exercício físico, como um projeto de resistência, não sei quantos aqui já passaram por academia. Eu me lembro que eu chegava na academia, via aqueles caras pegando no halter, né? 30 quilos, 50 quilos, fazendo aquilo como se estivesse pegando uma caixinha de fósforo. Eu pegava um negócio de 5 quilos, 10 quilos, fazia 10 vezes aquilo, meu braço já estava todo mole. Sabe? De 10 quilos, fiquei todo feliz uma vez, já faz tempo, né? Agora, só com a Elir desse lado aqui, conheço do outro, acho que eu já consigo, não sei. Mas eu me lembro quando eu consegui pegar um halter de 10 quilos na academia, eu parecia até um frango de frente para o espelho. Já viu o pessoal na academia malhando? De frente para o espelho? Rodolfo, tu não faz isso não, né, Rodolfo? Ficar batendo fotinho em frente do espelho? Só vocês olharem os stories do Rodolfo. Ó, fica lá, ó. Aí termina de malhar, aí fica fazendo fotinho assim, paradinho. Por quê? A resistência da musculatura foi aumentando conforme foi sendo provada. Vocês estão entendendo a ilustração? Conforme você vai incentivando, você vai motivando, você vai impulsionando aquele músculo a criar resistência, cada vez mais você vai suportando pesos maiores. A nossa fé é assim.
A nossa persistência é assim. A nossa espiritualidade é assim. A gente pede a Deus mais fé, mas quando nós somos provados, a gente pede para a provação parar. Mas nós queremos ser mulheres e homens de fé. Nós queremos sermos servos de fé. E a provação, ela é seguida pela perseverança. Me lembro da época que eu estava aplicando prova, até ano passado eu aplicava prova em faculdade. Gente, vocês tinham que ver a luta. E todos nós já passamos por prova na escola um dia. Como a gente se preparava para passar por aquela prova. Quem não se preparava ou era superdotado de inteligência ou estava se preparando para colar. Eu me lembro da galera na sala de aula que chegava mais cedo, pegava um lápis, rapaz, aquilo ali parecia até um manuscrito. No cantinho da cadeira, escrevia lá um monte de coisa assim, ó. Eu conheço uma galera que fazia assim, ó. Pegava lá a carteira da sala de aula e escrevendo só nas beiradinhas assim, ó. A letrinha pequenininha. Aí na hora da prova o professor não via, passava por ali, não tem nada. Mas na pontinha assim, ó, tinha lá um códice, tinha lá alguma coisa assim, ó. Ninguém passou nunca, pelo amor de Deus, irmão, vocês nunca fizeram isso não, né? Mas na faculdade, às vezes, eu entregava a prova e eu era daqueles professores, não sei quantos aqui eu já apliquei prova um dia na faculdade. Eu passava e o terror do aluno é não saber onde o professor está. Então todo mundo sentado para lá, quando o professor está lá na frente, você consegue, né, dar aquela disfarçada assim, ver onde o professor está. E quando o professor está atrás de você, você não sabe se ele está te olhando. Então eu ia lá para trás da sala e eu ficava assim, ó. E os alunos tudo virado para frente. Qualquer um que fazia um pouquinho assim, ó, só fazia assim, o povo já olhava para frente de novo. Às vezes a gente não se prepara para a prova. E a prova, a aprovação de Deus é diferente da aprovação da faculdade. Tem como colar não, irmão. É na pele, é na carne. A gente tem que reagir. A gente tem que saber lidar. E tudo que nós aprendemos por fé na sua palavra, vai fazer com que a gente seja vencedor na provação que a gente está enfrentando. Sabe por quê? Porque a palavra nos prepara para o dia da provação. Não tem como a gente ir para a provação espiritual sem sermos preparados. Porque Deus só vai nos provar quando Ele perceber que a gente está pronto para a provação. Ele só não vai nos dar as condições de fazermos a prova quando nós estivermos estudando a sua palavra. Por isso que a gente percebe um monte de gente fraco na fé, porque a gente não se prepara para passar pelo dia da provação, sabendo que a provação, ela é sequente, ela produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa. Não dá para a gente ser meio perseverante. Quem foi até metade do caminho não chegou ao objetivo final. Não adianta a gente vir ao culto, adorar, mas na primeira tentação a gente está sempre caindo, e caindo na mesma, e caindo na mesma, e caindo na mesma. Não adianta a gente só falar que serve ao Senhor, mas na verdade não ama, não está relacionado ao reino de Deus, não está comprometido nem compromissado. Quando nós formos provados, o teste, quando nós formos submetidos ao teste, esse teste, ele visa o teste de Deus para sermos aprovados pelo Senhor. A aprovação que Deus permite a gente passar tem o objetivo de fortalecer a pessoa e nunca derrubar a pessoa. Se você quiser anotar texto para você estudar em casa sobre aprovação, se você quiser anotar no teu telefone, você pode anotar. Se você quiser anotar num bloco, você pode anotar. Mas depois vai lá em 1 Crônicas 32, 31. 2 Crônicas 32, 31 vai te falar sobre esse fortalecimento a partir da provação. Vá lá em Hebreus 12, de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3 vai te ajudar. Hebreus 11, 17 também vai te ajudar, de 17 a 19. Anotem, pesquisa também 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Todos esses textos vão te direcionar o seguinte: Deus está te provando para aperfeiçoar em você um crente melhor. A provação não é para te derrubar, a provação é para te fortalecer. Se você está sendo provado, por mais que seja difícil a luta que você está passando, Deus está te preparando para uma outra fase. Quando você faz a prova na faculdade, qual é o objetivo? Testar se aquele semestre foi ok e te passar para um patamar diferente, não é isso? Jogar você para um período diferente, para que você ao final receba lá o canudo. E querido, a nossa glória, o nosso canudo,
O nosso certificado será no dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. Porque a aprovação, ela recompensa os que são aprovados. Quando nós somos aprovados pelo Senhor, olha o texto, no verso 12 aqui que eu li. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Tiago 1,12 diz que se nós perseverarmos, se nós vencermos a aprovação, nós seremos bem-aventurados. Seremos felizes, seremos bem-sucedidos. Mas, ao mesmo tempo, essa provação, ela exige de nós o exercício da disciplina. E para a gente ser aprovado, a gente às vezes precisa de correção. Quantos alunos na escola fizeram os exercícios? Eu me lembro da época dos testes. Como os testes eram bons, né? Os testes ajudavam a gente perceber se a gente estava bem ou não para a prova. E eu penso que Deus também faz isso com a gente. Ele nos dá a condição do teste. Ele vai testando a gente. Ele percebe, às vezes, uma fraqueza. E Ele nos dá, às vezes, ali, olha aqui, olha. Olha aqui, ó, como é que você ainda está frágil nisso aqui. Ó. Olha aqui, ó. Sentiu? Como é que você ainda não está pronto para ser aprovado? Olha, isso aqui é para você resistir, ó. Daqui é para você aprender. Querido, cada mensagem que você ouve, cada mensagem que vai ao seu coração, cada vez que você medita na palavra do Senhor, é uma forma de Deus te conduzir à disciplina. É uma forma que Deus nos dá para nos corrigir. A exortação, ela vai nos levar ao aperfeiçoamento da fé. Cada exortação que cai no coração daquele que permite que caia no coração e produza, caia como uma semente numa terra fértil. Tem pessoas que ouvem uma exortação e não aceita. Não aceita. E eu acredito demais que a crítica que a gente recebe às vezes antecipa um longo trecho de caminhada, coisas que nós só erraríamos lá na frente, que ninguém tem coragem às vezes de falar para a gente. Quando chega no nosso ouvido a informação, a gente para analisar. Isso deve ser nosso ponto de sabedoria. Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém faz uma crítica, quando alguém exorta, você precisa avaliar. Será que é algo que aí você ainda não percebeu, mas que só lá na frente você perceberia? E de repente essa pessoa te abençoa antecipando anos de trabalho? Como o exercício da disciplina, a exortação, nos corrige para o aperfeiçoamento da nossa fé. Pesquise lá depois, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 16. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9. Deus está preparando um povo, porque, ao mesmo tempo, as provações com essas dificuldades, com esses sofrimentos que a gente passa, estão testando sim a nossa fé. Essa provação, ela vai nos levar para uma realidade diferente de vida. Vai fazer com que tenhamos a perseverança de dias piores às vezes. Nós estamos passando pela pandemia. Quem garante que daqui a alguns anos verá coisa pior? Quem garante? Oremos para que não. Oremos para que não. O desejo do meu coração, querido, é que nada aconteça. Em nome de Jesus. Mas se for assim, o que esse teste nos ensinou? Será que não aprendemos nada? É aquela declaração da perseverança. Quando eu penso em perseverança, quando eu penso em permanecer fiel ao Senhor, disciplinado, no momento da provação, eu só lembro do texto: combati o bom combate, encerrei a carreira, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça. Agora só me resta a coroa da justiça. Que Deus tem para mim preparada. Deus tem algo preparado para aquele que está sendo provado. Deus tem algo preparado para aquele que tem passado pela provação, que tem resistido com perseverança. Valerá a pena resistir até o final. Valerá a pena. Todos nós temos essa condição. Todos nós temos essa oportunidade. A provação nos faz fortes. A provação, ela nos faz desbravar lugares que nós ainda não tínhamos percorrido. A provação nos dá testemunho de fé. A provação nos ensina a dar testemunho. A provação que você passa, a luta que você passa, alguém ainda não passou. E de repente, olhando para a sua persistência, olhando a sua forma de resistir o dia mau, olhando para a sua fé, vai dar testemunho.
Vai perceber que Deus te livrou do dia mau, que Deus provou além, não provou além do seu limite, mas Deus te provou dentro daquilo que Ele saberia que você poderia vencer. Você poderia vencer. Eu tenho certeza, querido, que nessa sequência da provação, e esse texto aqui ele nos ensina uma sequência da provação. Se você está sendo provado por Deus, se você percebe a luta que eu estou passando, a luta que a minha família está passando, a luta que eu estou enfrentando com meu marido, com meu filho, com a minha esposa, a luta que eu estou enfrentando, eu não sei se eu estou sendo provado. Eu queria que você percebesse essa sequência aqui. E você vai identificar que o que você está passando é tentação ou provação. Já que hoje nós estamos falando sobre provação, a provação, segundo esse texto de Tiago, tem essa sequência aqui: aflições. As aflições. Nós notamos que alguma coisa nos tirou da nossa zona de conforto. Alguma coisa nos desafiou a ir além. A prova não é assim? A prova não testa o seu conhecimento. A gente não fica aflito às vezes. Será que eu serei ou não aprovado? Será que eu estou preparado ou não? Primeiro a gente começa com aquela aflição. Será que eu vou resistir o que eu estou passando? Mas ao mesmo tempo que vem a aflição, a gente se lembra da fé que nós temos em Deus. E quando eu lembro da fé que eu tenho em Deus, primeiro eu busco no Senhor. E depois eu vou na sua palavra. Como eu vou vencer essa aflição? E o próximo passo, aflição, fé em Jesus, perseverança. Eu vou persistir? Eu estou persistindo? Eu estou conseguindo avançar? As lutas estão chegando, estão batendo em mim. Eu estou passando pelos desafios. Deus está permitindo que eu passe pela aflição, que eu aprenda com fé, que eu persista com fé, mas ao mesmo tempo, essa perseverança que eu estou tendo, ela é fruto do trabalho espiritual que Deus faz em mim a partir da minha fé? Ou essa perseverança, ela é fruto do meu histórico de família? Essa perseverança eu estou resistindo a partir do quê? Do meu conhecimento, ou daquilo que Deus tem tratado de forma espiritual em mim? Isso faz parte do processo de provação de Deus sobre nós. Mas, ao mesmo tempo, depois desse processo, o próximo passo é a vitória, meu irmão. Se você está em Cristo, você vai vencer o dia da provação. Amém? Se você está em Cristo, se você está buscando na palavra de Deus, se você tem resistido, se você tem perseverado, não tem outro resultado senão a vitória. Buscando em Deus, depositando nele a sua confiança, sabendo que ele só te dá uma provação, uma tentação do limite que você pode chegar. A sequência é a vitória. E essa vitória, tem pessoas que vencem. Preste atenção nisso aqui, esse é o grande ponto dos crentes. Esse é o grande momento. Depois que às vezes nós passamos por uma tribulação, depois que nós passamos por uma provação, depois que nós passamos por uma batalha, a tendência de todos nós, depois que faz aquela corridinha de 10 km, resistiu, perseverou, venceu. Passa por isso direto, né? Venceu. A tendência quando você chega em casa é o quê? Tomar um banho e relaxar. Depois de uma grande batalha, a gente tem a tendência de dar uma relaxada. E querido, esse é o grande ponto. O texto que nós lemos de Marcos, o que ele disse? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Ao mesmo tempo, o texto que nós lemos de Coríntios fala sobre quem está de pé, cuide para que não caia. Querido, todos nós estamos sendo provados. E no final nós somos aprovados pelo Senhor. Mas ao mesmo tempo, quando nós relaxamos, é nesse ponto que começa a tentação sobre as nossas vidas às vezes. É nesse ponto que às vezes há uma mudança da provação para a tentação. Nós estamos caminhando com a igreja, nós estamos caminhando com o Senhor, nós estamos trabalhando, nós estamos envolvidos, nós estamos num projeto familiar, nós estamos vencendo, temos buscado no Senhor, temos fortalecido a fé, oração, palavra, comunhão, vencemos. E aí venci, acabou, querido, só vai acabar quando você morrer.
Porque aí no céu não tem tentação. Entende isso? A vida cristã é até o combati o bom combate. Guardei a carreira, encerrei a fé, fechou, foi. Depois disso o apóstolo Paulo morreu. Acabou. Está se achando super, está pronto para morrer, hein? Cuidado. Entendeu? Cuidado. Não, igual os desenhos antigamente, estou super, ó. Estou super. Cuidado, querido. Cuidado para que não caia. Ou, de repente, Deus já te preparou para morrer. Entendeu? Então, o que eu faço? Eu vou buscar sempre no Senhor. Eu vou me manter de pé. Por quê? Eu não quero, depois da corrida, Esther, relaxar. A corrida proposta pelo Senhor, ela é contínua. Ela vai gerar firmeza na fé. Nós vamos nos fortalecer. Aquela experiência que eu passei me preparou para um desafio maior. Essa vitória que eu alcancei aqui, ela agora, igual a gente está nas Olimpíadas, né? A gente está nas Olimpíadas. E foi quando? Foi hoje. Eu vi uma menina, não sei se vocês viram, ela fez a escalada em 6 segundos. Em 6 segundos. Mas eu acho que ela fez 6 segundos e 17. E o recorde era 6 e 16. Ela venceu. Felicidade, ouro. Mas ao mesmo tempo ela percebeu, eu poderia ir além. Eu poderia alcançar o recorde mundial. Querido, a nossa vitória, ela vem em nome de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Mas essa vitória, ela vai nos levar para uma outra realidade agora. Eu venci esse momento, mas nada impede de eu ser tentado aqui de novo. Agora por Satanás. Quando a gente lembra da tentação de Jesus no deserto, ele foi tentado naquilo que ele já sabia que era. O texto bíblico diz que foi dado a Jesus todo o poder no céu e na terra. E Satanás tentou ele em quê? Transforma a pedra em pão, sacia sua fome. Lança-te daqui e eu dará ordem aos anjos. Ele sabia quem ele era. A gente é tentado às vezes naquilo que a gente sabe que a gente é. E muitas pessoas vencem o dia da provação, vencem o dia da vitória, chegam no dia da vitória e não sabem administrar bem essa vitória. São como tolos que acham que estão firmes para o resto da vida. Querido, como eu disse, se você acha que está firme e acabou e não vai mais vigiar, ora para Deus te levar. Eu conheço muita gente e muitos pais que já oraram assim: Senhor, se for para mim, ou se for para o meu filho, ou se for para alguém que eu orei há tanto tempo, se desviar e se perder, que enquanto ele estiver firme, que o Senhor leve. Você já ouviu oração assim? Eu já vi muita gente orar assim: Senhor, meu filho voltou para Jesus, está firme. Se for para ele se desviar de novo, por mais que doa em mim, leve ele para ele não se perder de novo. Porque, querido, nós passamos por uma etapa de provação a vida inteira. Deus nos permite perseverar para alcançarmos a vitória. Mas quando nós alcançamos a vitória, enquanto estamos aqui, nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. E Deus, Ele vai na sua palavra fortalecendo a nossa fé, nos dando firmeza. Deus proverá sobre nós alicerces, bases firmes, para que a gente não caia na nossa provação, na nossa tentação. Quantas pessoas aceitam Jesus? Entendem que precisam andar com Deus. Acham que agora acabou. Muito pelo contrário, agora começou. E quando percebem, estão caindo nos mesmos erros. Aceitou Jesus, estão caminhando. Se não fizermos um discipulado que vai dar base espiritual, nessa provação, nesses desafios de fé no início, caem, voltam a ter a vida que tinham antes. E eu tenho certeza, querido, que nenhum de nós que estamos aqui, nem dos irmãos que estão de casa, querem voltar a ter uma vida que tinham antes. Muito pelo contrário, querem se fortalecer no Senhor. Querem se fortalecer no Senhor, primeiro, porque alguém ora por você para que você vença. Segundo, a palavra do Senhor está aqui para sermos provados, mas para sermos aprovados. Deus não nos prova para sermos reprovados. Deus nos prova na medida da nossa fé. Se você está passando por uma provação, que você acha que está difícil, suporte, persevere, porque logo em seguida vem a vitória. Mas o dia que você vencer, não ache que agora está pronto. Não, agora aquela vitória te proporcionou fortalecimento e vai te gerar bases para que você consiga alcançar um outro andar da fé, um outro andar da sua vida espiritual. É a diferença. Provação é Deus fazendo com você.
Agora eu vou deixar como exercício para casa. O que Jó passou foi provação ou tentação? Você vai estudar o texto de Jó essa semana, e semana que vem a gente vai voltar a falar. Semana que vem a gente vai falar sobre tentação. E você precisa estar aqui. Mas eu tenho certeza, querido, se você tem entendido que Deus ele está provando a sua fé, que Deus ele está provando a resistência da sua família, que Deus ele está provando o seu andamento de fé, de cristianismo, saiba que Deus ele também proporcionará para você as ferramentas necessárias na sua palavra, na disciplina, nem que seja na exortação, para que você vença. Deus não te prova para você perder, Deus te prova para vencer, e Ele quer que você seja aprovado. Persista, persista, por mais difícil que seja, permaneça fiel ao compromisso que você tem com Deus. Um dia nós prestaremos conta de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Um dia daremos conta a tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E se nós perseverarmos, seremos aprovados. E a aprovação vai proporcionar fé, crescimento a cada um de nós. Vençamos então no Senhor. Amém? Vamos orar? Logo em seguida, irmão Léo e Geisa estarão adorando ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos ser aprovados. Eu tenho certeza que esse é o plano do Senhor para nós também. O Senhor prova a nossa fé, o Senhor prova a nossa comunhão, o Senhor prova, Senhor, os nossos passos, porque o Senhor nos quer obreiros aprovados, obreiras aprovadas, homens e mulheres que temem ao Senhor e com as experiências de provação darão testemunhos daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Que a fé, que a Tua palavra, Senhor, a justiça do Teu reino, a santidade nos faça vencedores, porque tudo vem do Senhor para nós. O Senhor tem nos dado, Pai, as ferramentas necessárias, suficientes, mas que com visão espiritual possamos entender que o Senhor tem nos provado para o aperfeiçoamento da nossa fé. E se perseverarmos, o Senhor produzirá em nós vitória. E essa vitória, Pai, vai dar base para outros momentos onde seremos provados ou até mesmo tentados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor investe em nós e tem nos capacitado, cada um aqui, Senhor, nas provações que passam. O Senhor tem provado, o Senhor tem tratado, o Senhor tem ensinado, o Senhor tem dado ferramentas, suporte, para que sejamos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, que juntos possamos vencer até chegarmos o grande dia que viveremos na eternidade com o Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.